Saudações eremitas, bem-vindos de volta a mais um vídeo. Cenário novo, vídeo novo aqui. Vamos dar continuidade à nossa série de perguntas e respostas. Essa semana eu abri um novo box de pergunta lá no Instagram. Então caso você queira mandar uma pergunta também, acompanha lá no Instagram. A cada 2, 3 semanas mais ou menos eu tô abrindo esses boxes de pergunta. Tem um tempo grande aí, né, entre um box de pergunta ou outro por conta da quantidade, né, de mensagens, a quantidade de perguntas que são enviadas. Eu tento responder todas na medida do possível, mas para ficar um pouco mais dinâmico eu também acabo filtrando aqui algumas perguntas, trazendo as que eu já considero mais interessantes, ou perguntas inéditas, né, que nunca foram debatidas em nenhum outro vídeo do canal e tudo mais. Então, como é de praxe, talvez eu não consiga hoje nesse vídeo responder a todas as dúvidas aqui, vou tentar responder umas 4 ou 5. E se você quiser enviar alguma pergunta ou alguma sugestão de vídeo, enfim, lá no Instagram eu sempre estou disponível e de vez em quando eu abro essas caixinhas de pergunta por lá. Beleza? Então, sem muita enrolação, vamos dar início aqui. A primeira pergunta que me enviaram nesse último box que eu fiz foi: magia sexual com Haniel, pode? Então, essa é uma pergunta interessante. Para quem não sabe, Haniel é o arcanjo correspondente, né, dentro da Cabala, seria a esfera de Netzah, mas por uma questão de correspondência planetária, Haniel e a esfera de Netzah estão associados à esfera de Vênus, né? Então, tudo aquilo que é da energia venusiana rege relacionamentos, rege magnetismo pessoal e rege também o sexo, ou também a magia sexual como um todo. Então é interessante a pergunta porque faz sentido, né, que Haniel, sendo o arcanjo que rege todos os assuntos venusianos, que ele também fosse reger a magia sexual. Mas por que eu não acho que seria interessante trabalhar com o arcanjo Haniel para magia sexual? E não é nem por uma questão dogmática, magia sexual, energia sexual, a gente está falando de um arcanjo, uma entidade angélica, uma entidade divina. Não é por isso, não é por um fator dogmático, não me entendam mal aqui. Eu não acho que seja apropriado trabalhar com um arcanjo ou com um anjo para magia sexual por conta da sutileza energética que são da essência desses seres. Então, tanto um arcanjo quanto um anjo, ele vai ser um ser sutil. E o sexo, ou a magia sexual, convenhamos, é uma coisa que está mais ligada ao carnal humano. Então é uma atividade, é uma movimentação de energia mais densa. Lembrando que densidade não quer dizer necessariamente negatividade, é só mesmo uma questão, né, de vibrações energéticas. Então o sexo é uma atividade mais carnal. E a magia sexual por si é um tipo de magia mais densa. Portanto, a melhor entidade, ou as melhores entidades para trabalhar nessa questão, ao meu ver, seriam entidades ainda assim, né, dentro da linha planetária de Vênus, só que entidades que estejam mais conectados com a essência humana, como por exemplo uma inteligência planetária. A inteligência planetária de Vênus, Raguel, eu acho muito interessante para esses trabalhos de magia sexual, ou desenvolver mais o lado sexual do ser humano, sedução, libido, etc. Também existem as inteligências híbridas planetárias, inclusive eu já fiz vídeos aqui no canal no passado para falar sobre as inteligências híbridas, e tem um conteúdo na minha escola, tem um texto lá no blog, se vocês procurarem lá no blog do Covil, procurarem por Nogarriel ou Devarriá, vocês vão ver lá sobre os híbridos planetários de Vênus. E um desses híbridos planetários de Vênus, ele rege também a sexualidade, a energia sexual e também o poder de sedução. Então, trabalhos com inteligências planetárias híbridas, ou até mesmo o espírito olímpico Rajit, que tem, né, correspondência e rege os assuntos venusianos, para essas questões sexuais, eu acho que é ok. Motivo, novamente, não é nada dogmático, é simplesmente uma questão prática de vibração energética. São vibrações, são entidades que estão mais próximas da matéria, estão mais próximas da carne, por assim dizer. Então elas vão ter uma facilidade muito maior de te ensinar sobre ou desenvolver, né, mudanças desses aspectos sexuais, que são naturalmente mais densos, beleza? Então essa aqui é a minha opinião. Segunda pergunta, a André mandou aqui: posso fazer a ritualística cerimonial em voz baixa? Pode. Eu tinha essa dúvida quando eu comecei a praticar. Acho que na verdade todo iniciante tem essa dúvida cedo ou tarde, principalmente quando a gente ainda, você de repente não mora sozinho, tem outras pessoas em casa, ou ainda faz dentro do seu quarto, né, não tem um local próprio para fazer as ritualísticas. Então é comum que às vezes, por questões de privacidade, a gente vai fazer os ritos em voz baixa, e bate aquela insegurança de tipo, poxa, será que em voz baixa vai funcionar? A gente já falou aqui no canal, em outros vídeos, sobre o poder do verbo. E dentro do ocultismo ocidental,
O poder do verbo, não só do ocidental, acho que o senso comum assim, do ocultismo do mundo todo é que o verbo, a fala, a voz, ela tem um poder muito grande, né? O verbo, ele é um veículo de poder. Então, dentro, né, da magia cerimonial, o verbo também é tratado como uma ferramenta de poder. Por isso que é tudo tão importante, por isso que ritualísticas cerimoniais tem muito, sabe, texto, muita falação, muita leitura, é salmos, a liturgia, etc. Tudo isso por conta do poder do verbo em si. Praticantes mais experientes sabem do que eu estou falando, sabem que às vezes uma palavra que você muda na liturgia muda toda a energia do rito justamente por conta disso. A palavra, a voz, ela tem uma importância aí bem singular dentro das práticas de alta magia. Mas em nenhum momento, em nenhum lugar é dito sobre o volume da sua voz. Então acredito eu que o volume, ele não importa. O importante é que você esteja verbalizando, esteja, né, ressoando através do seu chakra, né, o seu chakra vocal, esteja saindo energia, você esteja vocalizando, você esteja intencionando, né, falando, e isso por si só vai gerar já a energia necessária. Acredito eu que não funcionaria tanto, ou que seria assim uma espécie de problema, você fazer a leitura do texto litúrgico, a leitura dos salmos, ou qualquer outra coisa que seja, pela mente, né? Você fazer com a mente, porque a mente, ela não tem tanto poder quanto o verbo, a não ser que o mago seja instruído ou tenha praticado muito, né, de magia mental, tenha praticado, desenvolvendo muito o controle mental dele, aí sim ele vai conseguir que a mente dele tenha um poder que sobressaia ao verbo. Mas na grande maioria dos casos, o verbo, para quem está começando principalmente, o verbo, ele é mais poderoso do que a mentalização. Então você ler com a sua mente não é a mesma coisa que você falar. Então falar, mesmo que seja num volume mais baixo, é adequado, vai ser o suficiente já para estar gerando essa movimentação de energia, porque você está ativando o nosso chakra da garganta, certo? Vamos então para a próxima pergunta aqui. Posso usar algum daimon para melhorar a mediunidade? Se sim, qual recomenda? José Diniz mandou aqui a pergunta. Eu recomendo Astarô, né, o Duque Astarô da Goetia, mas eu tenho aqui alguns alertas para dar em relação a trabalhos mediúnicos com daimons. Esses alertas não são nem meus, são alertas que os próprios espíritos passam. Nesse caso, né, especificamente, eu já tive uma conversa sobre isso com o espírito Astarô. E não só eu, outros praticantes mais experientes aí da comunidade tiveram essa mesma conversa com Astarô, e ele passou um conselho bem parecido, que é sobre o seguinte: existe uma diferença entre você trabalhar a mediunidade com um anjo ou com um espírito olímpico e você trabalhar com um daimon. O anjo, o espírito olímpico, ele vai trabalhar a tua mediunidade de maneira mais lenta, por assim dizer, relativamente mais lenta. Porque ele vai trabalhar de maneira que você vai evoluindo com progressão. Então você vai evoluindo aos poucos, um passo de cada vez, então vai tendo essa progressão, né, de trabalho mediúnico, para ir evoluindo aos poucos, para que não seja uma experiência negativa pelo fato de você acabar tendo níveis de mediunidade despertado de maneira muito repentina, de maneira muito brusca. E é isso que acontece na grande maioria dos trabalhos com os daimons. Os daimons, eles não costumam pegar leve nesse sentido de ir trabalhando aos pouquinhos, você ficar ali várias semanas, vários meses trabalhando com ele, não. Ele descarrega a energia dele, ele faz o trabalho de abertura, né, dos pontos de energia que influenciam na mediunidade de maneira muito abrupta. Então você acaba, na grande maioria das vezes, isso nas palavras dos próprios espíritos, você acaba tendo uma experiência negativa pelo fato de ser algo muito repentino, né, de você não estar preparado. Então pode vir a ter alguns problemas a nível físico, ou alguns mal-estares, porque você vai estar se abrindo energeticamente ao mundo espiritual de maneira que nunca se abriu antes. Então pode ser que você comece a ver coisas que você não gostaria de ver, em momentos que você não gostaria de ver, você não consiga controlar, coisas que você começa a ouvir em momentos que você não gostaria de estar ouvindo. Isso vai perturbar a sua mente, isso vai te gerar ansiedade, isso vai te gerar estresse, vai te gerar um monte de coisa. Então tem que tomar cuidado, né, aquela coisa, cuidado com o que deseja, porque os espíritos da Goetia, eles não costumam pegar leve nesse sentido. Eles chegam, beleza, você quer trabalhar a mediunidade? Tem certeza disso? Quer que eu faça? Você vai dizer sim, então eles vão fazer, mas vão fazer de maneira aí um pouco mais pesada, por assim dizer, tá? Então tem que estar trabalhado, a pessoa tem que ter consciência de que, beleza, mediunidade é legal, você ter contato com o mundo espiritual é legal, mas existem certos pontos aí da mediunidade que não são tão legais assim. Você tá com o seu corpo de energia aberto ao mundo espiritual o tempo todo, isso pode trazer consequências para a tua vivência mundana, para a tua vivência profana, tá? Então muito cuidado aí. É possível desenvolver, mas eu recomendo que você já tenha aí alguma base, né, desenvolvida. Acho que começar assim do zero, quem está começando agora e já quer trabalhar a mediunidade, já ir direto para um daimon, não recomendaria, porque as chances de ser uma experiência negativa é grande. Então eu recomendaria começar primeiro ali com anjo, com espírito olímpico,
certo? Que vai dar uma ajuda, né? Trabalha umas semanas, alguns meses, e aí depois você pode começar a pensar em trabalhar na Goetia para esses fins, tranquilo? Vamos lá, deixa eu ver aqui mais alguma pergunta. O Gustavo me perguntou, você tem ou mantém um diário mágico? Cara, eu não mantenho um diário mágico, pelo menos não da forma convencional, escrita e tudo mais. É um defeito, eu gostaria de manter, eu sempre recomendo que todo mundo mantenha um diário mágico. Eu fui começar a perceber a importância de diário mágico mais recentemente, porque tem muitas ritualísticas que eu fiz, e fiz, sei lá, 2 anos atrás, 3 anos atrás, 4 anos atrás, que eu gostaria de lembrar de detalhes dessas ritualísticas, gostaria de lembrar de detalhes das conversas ou das percepções, seja energéticas, né, sensoriais ou visuais que eu tive daquele ritual, e eu não lembro, simplesmente não lembro e não está escrito em nenhum lugar. Então, às vezes a gente se dá essa desculpa, né? Ah, eu não vou anotar porque eu vou lembrar, mas, cara, depois de um tempo de tantos rituais, depois com o passar dos anos, você esquece, é natural. Então, faça um diário mágico, anotem, mesmo que no momento ali no próximo, durante um ano você vai lembrar, nada garante que nos próximos 2, 3, 4 anos você vai continuar lembrando, a grande probabilidade é que não lembre. Eu sou uma pessoa que tem uma memória muito boa, e mesmo assim eu não consigo lembrar de detalhes de rituais que eu fiz há 4 anos atrás, eu gostaria. Então, se eu tivesse mantido o hábito de um diário mágico na época, isso me ajudaria muito, muito. O que eu tenho feito hoje em dia, o que eu talvez recomende para vocês, porque também muita gente acaba na correria não tendo tempo para parar ali e ficar escrevendo no diário e tudo mais, que isso toma tempo e tudo mais. Uma dica que eu passo para vocês é fazer notas de voz, porque a tecnologia está aí. Então é uma coisa que eu tenho feito agora recentemente no último ano. Eu saio de alguma ritualística importante, que eu tive uma conversa importante ou que eu tive uma experiência importante, eu saio da ritualística, a primeira coisa que eu faço é abrir o gravador de voz e fazer uma nota. Então eu falo, ó, dia tal, lua tal, horário tal, chamei tal espírito, tivemos tal e tal percepção, tal conversa, enfim, passo os detalhes aí técnicos e também a experiência pessoal e salvo isso e envio para o Drive, envio para a nuvem, porque esperamos, né, que nas próximas décadas, nos próximos séculos, a tecnologia que a gente conhece hoje em dia continue aí. Então, a gente fazendo uma nota de voz, jogando isso para a nuvem, a gente tem uma garantia de que vai durar. Não é a mesma coisa, obviamente, né, que um diário mágico por escrito, que seria aquela coisa mais old school, mas é tão válido quanto, né? Porque, por exemplo, se eu tivesse aqui uma nota de voz salvo no meu Drive, que eu gravei há 4 anos atrás, que eu pudesse escutar para lembrar de um ritual que eu fiz, poxa, seria sensacional. Então, funciona. O importante é que funcione. O importante é a gente lembrar das coisas que foram feitas ou das coisas que foram sentidas. Isso vale para sonhos também, viagens astrais, projeções. A gente tem a tendência de esquecer, não tem jeito. Então, bacana é você ou anotar, ou faz que nem eu, grava uma nota de voz, sobe no teu Drive lá e show de bola. Vamos lá. A Bia mandou aqui. Fala um pouco sobre familiares. Quando eles estão com a gente, eles precisam de sustentação, tipo firmeza de velas e tal. Ouvi um mago dizer e fiquei curiosa. Eu não tenho grandes experiências com espíritos familiares. Eu ainda acho que eu deveria experimentar trabalhar com espíritos familiares ou ter espíritos familiares de outras fontes. Os que eu tenho são provenientes de entidades planetárias. Não posso dizer exatamente qual entidade planetária, enfim, por questões de privacidade, etc. Mas eu tenho espíritos familiares que são de uma entidade planetária. Tem espíritos familiares que são providos pelos espíritos olímpicos. Inclusive eu pretendo trazer uma aula para o curso gratuito de espírito olímpico para falar só sobre os familiares concedidos pelos olímpicos. Tem espírito familiar que é fornecido pelos Daimons da Goetia. E esses eu também ainda não tive experiência. Mas sim, é necessário fazer uma espécie de fornecimento de energia para que esses familiares eles continuem ali. Então, se você não fornece nenhum tipo de energia para eles, eles têm a tendência de acabar ficando mais fracos, ou têm a tendência de acabar se afastando. Então, o espírito ele concede esses familiares, mas a responsabilidade de estar fornecendo energia para esses familiares trabalhar são da tua parte, né? São da parte do magista. Pelo menos dentro desses familiares que eu tenho aqui funciona assim. Semanalmente eu tenho ali um altarzinho onde eu tenho que acender vela, eu tenho que abrir portal, eu tenho que fornecer energia para esses familiares continuarem trabalhando ao longo da semana. Então toda semana, uma vez por semana, eu tenho que fazer esse pequeno rito. Não é nada demais, não é nenhuma grande ritualística, é coisa rápida de 15, 20 minutos, mas tem que ser feito para manter os familiares sempre nessa preparação, né, nesse estado energético aí vigilante para eles fazerem aquilo que eles têm que fazer. Vou ainda testar
falando, né, novamente, sobre os familiares dos espíritos olímpicos, os familiares dos Daimons da Goetia também. Quero fazer vídeo, enfim, quero trazer mais conteúdo sobre familiares, que querendo ou não é uma coisa que muita gente pergunta, né, a respeito. Mas eu sinto que ainda não tenho tanta propriedade para falar, porque eu também não tenho muitas experiências acumuladas. Então quero buscar mais isso, para daí ter experiência para vir e relatar aqui, ensinar algumas coisas para vocês. Vamos então aqui ver. O Léo perguntou: qual você acha que seria a maior consagração para um pilão? Pergunta interessante, cara, porque realmente um objeto como um pilão, agora você me pegou meio que de surpresa. Deixa eu pensar. Bom, eu acredito que ele esteja se referindo a um pilão onde provavelmente você vai trabalhar, né, com ervas, e essas ervas você vai fazer, seja infusões, seja chás, elixires mágicos, ou você vai fazer algum trabalho de defumação, enfim, vai trabalhar ali, né, com processamento de ervas e plantas. Então, elemental, cara, eu acho que elemental, magia elemental. Tem alguns gnomos, vale lembrar que já está lá disponível algumas aulas do módulo de magia elemental lá no Covil Eremita Academy. Ainda não tem todas, eu ainda preciso atualizar, mas a aula de elemento terra e dos gnomos já está disponível, certo? Então existem alguns gnomos, alguns espíritos elementais da terra, descritos lá no livro do Bardo, que o Bardo relata eles como grandes magos, né? Espíritos magos do elemento terra e que ensinam magistas sobre as diferentes aplicações da manipulação energética do elemento terra. Então, eu estou falando aqui o que está vindo na minha intuição, então acredito eu que um pilão, como é algo que provavelmente vai ser utilizado para trabalhar com o elemento terra propriamente, seria interessante você consagrar ao elemento terra ou consagrar a uma entidade, a um espírito que tem essa ligação mais direta com o elemento terra, para que todos os trabalhos ali que você for fazer, eles automaticamente são abençoados, né, por você estar fazendo isso com um pilão, né, com um objeto, uma ferramenta que foi consagrado por uma entidade do reino daquele elemento, propriamente dito. Então acho que seria o caminho mais interessante aí, certo? Pessoal, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, para não ficar um vídeo mais longo. Eu quero tentar trazer mais vídeos desse aqui, né, de perguntas e respostas. Fazer vídeos mais curtos, vai fazer com mais frequência, dia sim, dia não. Então eu já mudei o cenário aqui, estou organizando algumas coisas aqui na minha rotina, justamente para eu fazer esses vídeos aqui com mais frequência, né? Para eu chegar, vir aqui e ligar a câmera, responder as dúvidas de vocês, já editar aqui rapidão, já jogar pro canal. Então eu quero tentar manter essa constância, né, de vídeos maiores, vídeos assim mais simples que nem esse, só que, né, que tragam também um conteúdo, sejam mais rápidos, mais dinâmicos para vocês assistirem no dia a dia. E uma vez por semana a gente tenta também, né, trazer alguns vídeos mais aprofundados, podcasts e tudo mais. Então é isso, pessoal. Novamente, o Instagram vai estar aí na descrição. Vão lá, de vez em quando eu vou estar abrindo esses boxes para vocês mandarem as perguntas por lá. E no mais é isso, a gente se vê no próximo vídeo, em breve. Valeu!